A cada 2 dias, uma pessoa morre em decorrência de acidentes de trabalho no Rio Grande do Sul. Os dados são do último levantamento feito pelo Ministério da Previdência Social, que avaliou os registros de acidentes em todo o país em 2012. No Brasil, a média é de 7 mortes por dia. E para entender por que os índices são tão altos e quais as possíveis saídas para esse problema, recebemos aqui no estúdio Rogério Paiva, professor e engenheiro de segurança do trabalho da Unicinos. Também com a gente, Carmen Lúcia Pereira, presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Unicinos. E ainda Everson Camargo, professor do curso de Direito aqui da Universidade. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, a gente começou essa entrevista falando de um dado bastante alarmante, que a gente sabe que já foi maior, né, Rodrigo? Sim. Mas ainda continua sendo bastante alarmante, não é isso, professor? Justamente, os dados, né, da Previdência Social, eles refletem apenas o pessoal que tem vínculo empregatício. Né? Tem muitos trabalhadores que não estão dentro desses dados ainda. E em relação a esse número, ele é alarmante mesmo. Em alguns casos chega a ser parecido com questões de guerra em alguns países. Tá? E isso mostra um pouquinho a nossa realidade, que nós, brasileiros, não temos a cultura de prevenção. Pois é, Carmen. Inclusive, as empresas elas devem fornecer todo tipo de material de proteção, né, para os seus funcionários. Mas o que acontece quando o funcionário acaba não usando? Ele pode ser punido de alguma forma? O que a empresa deve fazer nesse momento? Boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite. Então, a empresa, né, como tem desenvolver campanhas, né, junto ao funcionário e que dali ele tenha a consciência que ele deve usar, né? E o que a empresa deve fazer nesse momento? Né? Trabalhar com campanhas e prevenir através de conversa, né? E que tem uma lei também, né, a NR05, e conscientizar, mostrar a ele que faça isso, né? Porque os números são alarmantes, muitas vezes por a falta de orientação ou, né, pela pessoa em si que se deixa passar. Eu sempre gosto de lembrar de um exemplo, que eu fui fazer uma reportagem anos atrás sobre acidentes de trabalho e a gente sabe que o setor da construção civil é bastante representativo. Sim. E aí o pessoal que nos recebeu sabia que a gente ia fazer a reportagem, quer dizer, eles estavam preparados e mesmo assim eu encontrei funcionários sem os devidos equipamentos e eles me relataram, tá quente, o equipamento atrapalha. E aí o engenheiro responsável pela obra me falou, viu como é difícil? Sim, é difícil então, conscientizar, questão... né? É muito difícil conscientizar, né? O povo não tem esse hábito, esse costume, né? Então, embora tenha as normas, embora que se trabalhe com campanha com isso, né? Mas o que acontece, né? É difícil, o momento é complicado, né? Por o calor, pelas condições ambientais, né? Então, é difícil a gente conscientizar, mas cabe a nós trabalhar com essas campanhas. Já que eu toquei nesse ponto, olha só, segundo a Previdência, essa mesma pesquisa que a gente comentou no início da entrevista, os setores em que mais ocorrem acidentes são os de serviços, seguido pelo comércio e reparação de veículos automotores, saúde e serviços sociais e construção civil, como a gente comentou, né? Por que os profissionais, professor, dessa área, eles estão mais expostos a esse tipo de situação? O pessoal da construção civil, né, já é uma estatística, é uma unanimidade mundial isso, é um setor muito crítico, em função da falta de capacitação dos funcionários, né, a falta de investimento de segurança e em relação aos riscos a que eles estão expostos. Então, eles estão expostos a vários riscos. A gente teve recentemente, né, que toda a questão da construção dos estádios, né, para a Copa. Então, houveram mortes, 9 mortes, 4 vezes mais do que aconteceu na África do Sul. Né? Então, a nossa realidade hoje no Brasil é muito crítica em relação a acidentes. E outro ponto também que é legal a gente comentar, Rodrigo, dessa mesma pesquisa, é que as vítimas são do sexo masculino em 70% dos casos, né, com idades entre 25 a 29 anos. Então, pessoas bastante jovens, talvez essa consciência não esteja tão enraizada, por isso acabam acontecendo esses acidentes. E os membros superiores do corpo são os mais afetados, através de lesões em mão e punhos, que totalizam 35% dos casos. Mas muito acontece também de a pessoa ela também ser mais velha e achar que, bom, não vai acontecer comigo porque eu já sou muito experiente. E esse excesso de experiência, o excesso de confiança pode atrapalhar também às vezes. Exatamente, aí é onde entra as condições, né, ambientais, as condições operacionais do indivíduo, né, trabalhando do lado psicológico da pessoa também, né, que a gente tem que lembrar disso também, Sim. né. E professor Everson, então, a empresa ela dá os equipamentos para a pessoa ela acaba não utilizando, a empresa diz tem que usar, ela continua não usando. O que a empresa pode fazer, então, para se proteger nesse caso? Afinal de contas, né, a responsabilidade também é da empresa se a pessoa acaba não usando o material. Rodrigo, boa tarde. Aproveitando até essa questão dos dados inicialmente, para a gente poder depois seguir com essa resposta, estatisticamente o Brasil ele é um país que ele está sempre à frente em relação a acidentes de trabalho.
Nós temos uma situação crônica e histórica que vem desde a década de 70, quando nós éramos o campeão mundial de acidentes de trabalho. Hoje nós ocupamos o 5º lugar, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. E esse campeonato a gente não quer ganhar certamente, né? Infelizmente, temos evoluído, mas os números ainda são bem exagerados. E historicamente o setor da construção, porque ele é um setor que na década de 70 era muito atingido, ele é metalurgia. Nós temos até uma situação emblemática aí, que a campanha do nosso ex-presidente Lula para presidente dos sindicatos metalúrgicos foi sustentada em cima exatamente da questão da redução de acidentes de trabalho. Então essa estatística ela é muito pesada e ela vem nos comprometendo ao longo do tempo. Em relação à fiscalização, as empresas elas têm uma responsabilidade muito grande em relação à questão dos acidentes de trabalho. Por quê? Porque apesar de nós termos a responsabilidade por culpa, quando se trata de indenizar o empregado, nós temos também a questão da Previdência Social, que ela é uma responsabilidade que não depende de culpa do empregador. Então, o empregador, na realidade, ele mesmo fornecendo equipamento de proteção e mesmo fiscalizando, ele, de qualquer sorte, ele se responsabiliza pelo acidente que vem acontecer com o empregado. Então, o que resta ao empregador hoje, de fato mesmo, para tomar medidas protetivas, é fiscalizar a entrega desse equipamento e fiscalizar o uso desse equipamento efetivamente. A gente sabe que, na prática, é muito difícil acompanhar o dia a dia do estabelecimento, do funcionamento. Grandes canteiros de obras, às vezes, são complicados para a gente administrar esse tipo de questão. Mas se o empregado recusa usar, é melhor desligá-lo, talvez, do emprego? Não correr esse risco. O grande problema, na realidade, é que apesar de ser uma situação de falta da parte do empregado, considerando hoje a forma como os tribunais têm entendido essas questões, geralmente se trabalha com a ideia de advertência primeiro. Pelo menos se dá uma advertência ou uma suspensão para o empregado para caracterizar a conduta repetida de descumprimento, porque muitas vezes o empregado pode estar descumprindo naquele momento, achando que não vai ser fiscalizado, sofre a fiscalização. Agora, se persistir eventualmente nessas situações, a empresa não tem outra opção, até porque vai caracterizar eventualmente uma insubordinação. E aí é uma das hipóteses de dispensa por justa causa que a gente tem hoje na consolidação das leis do trabalho. Professor Rogério, o ideal realmente é que tenha um engenheiro de segurança do trabalho acompanhando mais efetivamente, então, dia a dia, principalmente de locais como esse da construção civil? É importante a presença de um profissional da área, mas a questão toda da segurança é a conscientização. Não adianta ter um cão de guarda ali fiscalizando, um engenheiro, um técnico fiscalizando no tempo integral. Isso é impossível. Então, como que o Brasil vai reverter isso? Com a questão da conscientização. Aí entra educação e conscientização, mudança de cultura. E, professor, tem toda essa questão não só de usar o equipamento, mas também se o ambiente que essa pessoa está, ela também oferece condições de se trabalhar sem correr riscos, Então, o que a gente poderia considerar aí como uma situação de perigo mesmo para o trabalhador dentro do ambiente que ele está? Quer dizer, desde do que ele está exposto a muita radiação, a luz, enfim, como é que a gente pode pensar essas outras situações? As questões, assim, o que a nossa legislação estabelece é que as medidas de ordem geral, as medidas coletivas de ordem geral, por exemplo, no ambiente, na fonte ou na trajetória, são as prioritárias. O equipamento de proteção individual seria a última opção, ou alguma coisa transitória. E as empresas pouco fazem isso, as empresas seguem o caminho inverso. Elas investem mesmo em equipamentos de proteção individual e esquecem as proteções coletivas. Mas sempre uma proteção coletiva ela é muito mais eficaz e mais abrangente do que uma proteção individual. Então, professor Everton, fala um pouquinho mais para a gente quais os direitos de um trabalhador tem que sofrer um acidente de trabalho. Existem algumas responsabilidades que precisam ser verificadas quando se trata de acidente de trabalho. A legislação hoje ela está regulamentada mais na legislação previdenciária, na Lei 8.213 e no Decreto 3048, que tratam da Previdência Social e que trazem as informações a respeito de como deve proceder o empregador em relação ao acidente. Na realidade, a necessidade que nós temos é de que se faça a emissão de uma comunicação de acidente de trabalho, que é encaminhada à Previdência Social, e esse cidadão, dependendo da gravidade do acidente ou dependendo das sequelas, das consequências desse acidente de trabalho, ele poderá se enquadrar, então, numa sucessão de responsabilidades e de direitos que ele tem. Na realidade, geram-se daí dois direitos que são absolutamente distintos, um de caráter previdenciário e um de caráter trabalhista. O de caráter trabalhista são as indenizações decorrentes de dano material, dano moral, que ele vai buscar junto à Justiça do Trabalho para se ver indenizado por algum dano estético, algum prejuízo que ele teve em sua capacidade laborativa mais específica e prejuízos financeiros que ele acarreta a partir desses acidentes sofridos. Do ponto de vista previdenciário, ele tem direito ao auxílio, ele tem direito ao auxílio doença previdenciário,
que na realidade passa a se chamar, nessas circunstâncias, de auxílio-doença acidentário. Que na realidade é o mesmo benefício, só que caracteriza duas situações distintas. No auxílio-doença acidentário, o que nós temos ali é o direito do trabalhador de receber benefício por estar incapacitado para o trabalho. Ele fica afastado do trabalho, fica recebendo esse benefício pela Previdência Social. Diferente do que acontece com o auxílio-doença, o empregador continua com a responsabilidade de recolher o fundo de garantia por todo o tempo em que ele se fizer afastado do trabalho. E, além disso, ele tem ainda, dependendo do quadro de lesão ou dependendo da incapacidade que ele vai gerar, pode se converter numa aposentadoria por invalidez ou ainda numa reabilitação profissional, onde ele vai ser recolocado em outra atividade para que ele possa exercer uma função mais adequada com a sua situação, daí com base na sua incapacidade ou na lesão que ficar caracterizada dentro da atividade. É importante a gente comentar também que não é só os danos físicos, né, Rodrigo? Tem também, professor, os danos psicológicos, enfim, emocionalmente, talvez a pessoa não esteja mais em condições de continuar naquele ambiente de trabalho. Isso também é considerado um acidente de trabalho, ou enfim, algo que precise realmente que essa pessoa seja afastada e aí vá se recuperar, enfim, e tem essa proteção, enfim, da lei? Hoje, as doenças psicossociais, né, a cada ano, as estatísticas da Previdência mostram que elas estão aumentando, tá? E aumentando de forma muito significativa. A gente tem exemplos, né, situações, atividades, por exemplo, bancária, onde a gente tem, além da questão do estresse, muitas pessoas afastadas pela questão do estresse, a questão também do risco de uma pessoa, de um gerente, por exemplo, ser sequestrado. Então, essa questão traz muitos abalos psicossociais. E daí a gente tem os afastamentos decorrentes disso. Bom, e Carmen, aqui na Unicinos a gente tem então a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Unicinos. Como é que funciona o trabalho de vocês aqui dentro da universidade, então? Nosso trabalho funciona dando um apoio ao SESMIT, né? E o que a gente faz? A cada acidente a gente faz uma investigação para que haja melhorias e apoiando o SESMIT, né? Então todas essas condições ambientais, questões operacionais, a gente estuda, né? Leva junto o apoio ao SESMIT, né? Então, assim, a CIPA cria também campanhas, né? Nós estamos sempre nas campanhas, houve um acidente, a gente se preocupa, né, em fazer uma campanha, algo assim. E também nós temos, né, o foco principal na Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, na qual ali a gente tem oficinas, tem palestras, né? E através conscientizar o funcionário para que não corra mais acidentes assim, e são né? coisas mínimas, às vezes. Coisas até, mínimas. Né? A pessoa coisas que mínimas. Andando pelo Unicinos, por exemplo, exatamente, lendo o seu celular, lendo mensagem. Exatamente. Até aconselho, né, depois aí, porque o pessoal dê uma olhada no blog. Nós recentemente nós fizemos campanha pelo blog, né, sobre acesso às rampas, que tem acontecido, né? Até para a gente entender que exemplos de acidentes de trabalho podem acontecer dentro da universidade, exatamente, né? Às vezes fica difícil da gente pensar, isso. Mas enfim, uma queda, por exemplo, numa escada, numa rampa. Uma queda numa escada, né? Porque as pessoas prestem atenção, né? Cuidar do celular, cuidar ao ler, cuidar ao conversar, porque pode ser mínimo, dar uma queda também. E às vezes a gente está distraído também caminhando, ou está preocupado com alguma questão, indo para alguma reunião. Exato. Questões claro, tem que pensar nesse trajeto também que está fazendo, se concentrar naquilo que está fazendo, porque para não dar essa bobeada e às vezes acabar aí precisando ficar afastado. Exatamente, mas então a CIPA, ela tem essa função, né, esse objetivo, né, de prevenir, tanto na saúde também, nessa saúde também, que sejam assim, né, que a gente dê um apoio ao SESMIT e através dessas campanhas, né, com toda a comissão, a gente faz reunião mensal, também colocamos em ata, né, todos os acidentes, né, para a gente apoiar o SESMIT para que haja melhorias nesse sentido. Dentro da própria CIPAD, esse ano nós tivemos também uma palestra muito interessante sobre saúde mental, né, na qual também a gente deve trabalhar com isso. Até porque também, dizem né? pesquisas por aí que os brasileiros são os mais tensos, inclusive, né, Rodrigo? Exato. Então, é bem importante as empresas pensarem nisso, investirem nisso, né, professor? Que outras alternativas também podem ser pensadas? Por exemplo, aqui na universidade a gente tem ginástica laboral, para a gente dar uma paradinha naquele momento durante o trabalho e também se exercitar. Enfim, que outros exemplos a gente pode citar? A gente tem várias situações, vários exemplos, né, de medidas que a gente pode evitar essa questão psicossocial. A ginástica laboral, algumas empresas fornecem, dentro do ambiente de trabalho, tem academias, né, que a pessoa pode sair em um determinado tempo para fazer uma atividade física. Então, a gente tem vários exemplos nesse sentido. Mas a questão psicossocial hoje ela é muito complexa porque ela extrapola o ambiente de trabalho. A gente está vivendo numa sociedade que, em questão de cobranças, de metas, né, hoje dificilmente alguém trabalha sem uma meta. Então, isso acaba gerando esse estresse que vai, decorrentemente, ter uma doença psicossocial. Professor Everson, é fundamental que as empresas invistam mesmo, porque a gente tem que trabalhar na prevenção, porque depois pode trazer muita dor de cabeça para esses empregadores, né?
Não, e a grande questão é que nós estamos falando de acidentes de trabalho, mas na realidade, quando a gente fala de acidente, a gente tem que lembrar sempre que além dos acidentes, a gente tem as doenças ocupacionais, que se equiparam ao acidente de trabalho. Então, qual é o grande problema? No Brasil, hoje, o número de doenças ocupacionais até tem reduzido muito em função do trabalho que tem sido executado pelas CIPAs, pelos órgãos de prevenção, muito em função dessa questão aí de saúde ocupacional e outras medidas preventivas, porque quando a gente fala de meio ambiente de trabalho, na verdade, a gente não fala de ambiente físico, a gente fala de várias situações do ambiente que envolvem psicológico, envolvem Coisas que também não são questões. visíveis, né? Muitas vezes até a gente é muito estranho quando fala para os alunos que a gente trata da questão do ambiente toxicológico, né? E a gente diz assim, o ambiente de trabalho também envolve um caráter toxicológico que envolve uma série de circunstâncias. E a gente tem dados estatísticos bem preocupantes em outras situações, como por exemplo até o aumento de consumo de drogas em função da pressão psicológica no trabalho, que é resultado de uma doença ocupacional em função até do assédio moral ou outras circunstâncias de pressão, metas que o empregado venha a sofrer ao longo da sua atividade. Bom, a Carmen citou antes o blog da CIPA, então vamos passar o endereço agora, é unicinos.br/blogs/CIPA, o pessoal pode ver informações ali. Eu gostaria de deixar um convite, né, que no dia 27, agora próximo, nós celebramos o Dia Mundial de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Então, a CIPA vai postar no blog algo sobre o assunto, então eu deixo o convite para que todos verifiquem. Bem né? lembrado. Muito obrigada pela Maravilha. participação de vocês, pelas informações e até a próxima. Obrigado. Obrigada.